analisando a partida, você vai falar da sua análise também, e analisando também as escolhas do Domi hoje, acho que foi tudo quase que perfeito, tirando o gol do Corinthians, né? Túlio, como você está falando, assim, acima de tudo, independente de quem está treinando o Flamengo, eu sou Flamengo e vou torcer sempre para o que é o melhor para o Flamengo, né? Se o Domi está dando certo, se está fazendo o time jogar com o elenco que tem, com a estrutura que tem, cara, eu vou ficar triste, vou torcer contra o cara só porque eu quero manter minha opinião, de jeito nenhum. Inclusive, teve um resenha aqui que a gente estava aqui que eu disse e fiz a promessa se nós formos campeão da Libertadores e se Deus quiser nós vamos ser e vai ser a final lá no Maracanã, eu vou estar lá, o Flamengo vai ganhar, eu vou pintar na blusa, né? Como foi que eu escolhi? Deus Menec, eu acho, né? E vou colocar lá, cara. Isso não tem nada a ver. Tem meu ponto de vista com relação à contratação dele naquele momento. Agora é outro momento, é outra situação. Ainda acho que ele comete alguns erros, mas hoje não tem o que falar. Hoje a estratégia deu certo, a escalação deu certo, o Vitinho jogou bem, saiu de campo muito aplaudido, fez um golaço sensacional, uma batida que o Cássio não teve nem como se movimentar, ficou só olhando a bola entrar. Então, assim, tudo deu certo, a estratégia dele deu certo. Foi o que ele, mais ou menos, o que ele tinha pensado contra o Bragantino, né? Ele colocou as melhores peças para iniciar o jogo, para o Flamengo fazer o placar e tirar para preservar. Então você vê que quando o Flamengo já abre um pouquinho o placar, ele já tirou o Thiago Maia, já tirou o Everton Ribeiro, né, para preservar o time, já tirou o Pedro. Então, assim, hoje a estratégia dele funcionou, cara. Ótimo, perfeito. Quem tem a ganhar é só o Flamengo. Né? E eu quero, Túlio e companhias aqui da bancada, se permitirem fazer a leitura de uma postagem Fica à do vontade. jornalista Rodrigo Matos, que encaixa bem naquilo que a gente estava falando aqui no pré-jogo. Em 2011, o Corinthians decidiu que construiria um estádio de abertura de Copa para ter dinheiro para isso. No final de 2012, o Flamengo decidiu que tinha que pagar as suas contas antes de montar um time. Essa goleada, quase uma década depois, é consequência dessas decisões. Ou melhor, ele quis construir o estádio de Copa do Mundo sem ter dinheiro para isso. Então, assim, hoje o Corinthians colhe os resultados das suas decisões equivocadas num negócio minimamente estranho, né? E imoral, para não dizer outras coisas, né? E o Flamengo colhe o resultado das suas escolhas. A gente roeu o osso e comeu o pão que o diabo amassou, entendeu? Com times terríveis. E hoje a gente chega na magnânima Arena Itaquerão, Arena da Corrupção, e mete 5-1. Quem foi o time que mais fez gol no Corinthians dentro de Itaquera? Primeiro, o Flamengo de 2018, o jogo que eu me referi aqui, 3-0, 2 gols do Paquetá e um gol do René, né? E o Flamengo nem estava na caída, né? Ali naquela reta final de campeonato, e hoje 5-1. Então, assim, vai fazer o quê? Vai falar o quê? Cada um é dono e responsável pelos resultados das suas escolhas. E aí, Corinthians levando de 5 e o Flamengo dando de 5. É bem emblemático esse jogo, esse embate de times grandes que escolheram caminhos diferentes e hoje cada um colhe o seu resultado de acordo com aquilo que escolheu. É isso, né? Grande análise da Mari e essa contextualização também, trazendo essa análise do Rodrigo Matos, né? Que inclusive é um grande jornalista. Realmente é engraçado isso, né? Né? De um time que resolveu, né? Vamos dizer assim, ficar com o pires da mão durante bastante tempo para poder equacionar suas dívidas, só depois que pôde começar a investir, do outro que falou, eu vou aqui, né, vou estádio. Tu não sabe que o correto, né, o consciente seria que o estádio da Copa do Mundo pro estado de São Paulo seria o Morumbi, mas a gente sabe a politicagem, tudo isso que envolve. E é isso. Eu vou voltar um pouquinho no JP, depois eu volto de novo no Nazário e vou trazer também pra vocês os números da partida, já pra galera ir comentando. JP, tem mais alguma informação aí do Gustavo Henrique? Até você pode até falar mais, né, do que ocorreu com ele, eu até brincando aqui na transmissão, porque ele tava com um calção sujo de sangue e teve uma lesão aí que preocupa a todos nós, claro, apesar de ser uma situação até engraçada naquele momento, mas que a gente não sabe muito o que era. Ele
cortou ali. Passa essas informações aí, o JP. Se tiver mais alguma coisa nova aí, pode falar também. Não, foi como você destacou, um lance que a gente não estava esperando. Ele teve uma lesão direta em um dos testículos e por isso ele até tentou continuar na partida, o short sangrando. Ele ficou um tempo, o Flamengo jogou uma parte do tempo na primeira etapa com um jogador a menos e por isso ele foi reavaliado no intervalo, já iniciou o tratamento e agora a gente tem que esperar como é que o Flamengo vai fazer isso. O Flamengo reapresenta amanhã, no meio de semana tem jogo importante da Libertadores contra o Júnior Barranquilla, um jogo que pode definir a primeira colocação do grupo para o Flamengo lá no Maracanã. Além disso, é muito importante para a classificação geral, para na fase do mata-mata decidir. E no fim de semana tem o jogo contra o Internacional em Porto Alegre, um jogo muito difícil, um confronto direto contra um dos rivais na briga. Tem o Inter, tem o Atlético Mineiro, mas o Flamengo, acho que hoje essa vitória levanta bastante o moral do time para encarar o Júnior Barranquilla e também o Internacional. E assim, eu tava apostando, Túlio, eu falei com você que a gente ia buscar a liderança contra o Atlético Mineiro. Eu acho que não, acho que o Inter vai tropeçar hoje, o Atlético tropeça amanhã, a liderança já vai ficar com a gente. É aquilo, quando deixa na mão do Flamengo, vocês nunca mais vão ver, né? E hoje o Inter joga a que horas? 6h15, tá começando agora. 6h15. Então tá começando, então a gente já vai aqui no Resenha, se tiver alguma coisa, né? A gente já Ligar vai o passando. secador. Tá frio pra caramba aqui também, né? Em tempo real, tá frio aí, JP? Pô, e aqui em São Paulo, todo mundo que já foi aqui sabe, venta muito, é um vento gelado, minha mão chega a estar vermelha, mas é isso, eu sou o Batman do Coluna, não tem essa. É isso aí. Vou passar aqui os números da partida antes de chamar o Nazário. Ó. Você tá mais pra Robin. Olha isso aí. Ó, os números da partida, o Corinthians chutou 19 vezes a gol, né? Aliás, deu 19 finalizações, o Flamengo 9. Chutes a gol, finalizações que foram ali dentro da meta. O Corinthians teve 7, o Flamengo 6, né? Você vê que impressionante, desses 6 chutes na meta, né? O Flamengo acertou 5, né? No caso, no fundo da rede. O Flamengo teve 62% de posse de bola, o Corinthians 38%, né? Os cartões amarelos aí também foi um jogo que teve bastante faltas duras, né? Teve até de confusões, arranca-rabo. O Flamengo teve 5 cartões amarelos, o Corinthians 4, né? E 2 impedimentos do Flamengo 1, né? O Corinthians teve 10 escanteios, né? Tentou bastante ali, o Flamengo 3. Agora, Nazário, uma coisa que me estranhou, e aí eu posso até fazer essa análise errada, né? Eu vi, né? Eu acompanhei alguns jogos do Corinthians, vi melhores momentos, tentando buscar lances, né? E o Corinthians com atuações pavorosas contra vários adversários. Eu falei, pô, se o Flamengo, individualmente falando, olhando pro papel, né, conseguir se impor, não perde pra esse time do Corinthians. Agora, o que me impressionou, apesar da goleada, é que o Corinthians não se fechou atrás, tipo assim, vou fechar aqui minha casinha aqui, não vou mais levar uma goleada vergonhosa do Flamengo. O Corinthians continuou tentando, né, foi bem honesto, tipo, buscando o gol, né, chegou a diminuir o placar quando tava 3-0, né, indo pra cima e tal, valorizou nossa vitória e o adversário não foi covarde, o Corinthians não jogou atrás, fechadinho em nenhum momento. Como é que você analisa o contexto do resultado baseado também na atuação do Corinthians? Isso, sem sombra de dúvida, acabou valorizando mais ainda a vitória do Flamengo. Acredito que isso deve ter sido em função do Mancini, como chegou agora, e ontem, acho que foi ontem, ou foi no último jogo acho que foi no último jogo do Corinthians, que antecedeu o jogo do Flamengo, ele falou que o Corinthians deveria jogar com a marca do Corinthians, como Corinthians, etc. E aí ele acabou conversando com alguns jogadores, um dos líderes lá, né, o Cássio, disse que ele é um cara muito bacana e disse que ele acreditava numa reação do Corinthians. A grande verdade é que o Corinthians está numa rota de colisão, né? E o final da linha, a Série B, a gente está vendo que o time é muito limitado, é horroroso, é lento, não tem peça de reposição, e isso a gente viu hoje. O Flamengo, que não tem nada a ver com isso, se valeu do seu toque de bola, que é inegável. O Flamengo, tecnicamente, é muito melhor. O Flamengo tem jogadores rápidos, tem jogadores que são extremamente técnicos, tem jogadores que estavam fazendo... A gente estava vendo a transição e com a ultrapassagem toda hora, estava vendo 1-2 ali, uma triangulação ali na meia esquerda, tanto na meia esquerda quanto na meia direita. Felipe Luiz jogou muita bola hoje, o Isla jogou muita bola,
E não sei se vocês vão lembrar, eu sempre falo o seguinte, quando o Flamengo joga sem as opções das laterais, a gente fica muito limitado, porque quando os meias não conseguem trabalhar a bola para fazer esse link com o ataque, o que você tem que ter como opção? Você tem que ter bons laterais que avancem, que cruzem, e hoje a gente viu o cruzamento não, a gente viu o passe, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Felipe Luiz jogou uma baita partida. O Isla, mesmo jogando todos os jogos aí, já é o terceiro ou quarto jogo que ele joga inteiro, jogou contra o Bragantino nos 90 minutos, uma baita presença ali no ataque, defensivamente também muito bem colocado. Então, o Flamengo conseguiu se comportar da maneira que o time lhe permite. A gente tem peças para isso. O meio-campo funcionou muito bem, ganhando as segundas bolas, fazendo cobertura, apoiando o ataque. Então, hoje a gente teve um Vitinho no meio, com liberdade, solto e jogando bem, dando opções. A gente teve o Pedro, que embora não tenha feito gol, fez, mas não valeu, mas ele estava com uma movimentação perfeita, dando liberdade para quem vinha de trás. A gente teve os laterais que estavam avançando e apoiando muito bem o ataque. A gente teve o Everton Ribeiro num dia em que ele começou o jogo errando alguns passes, mas depois fez o gol, fez um corta-luz, fez jogadas sensacionais. E aí a gente teve quem entrou também, como o Diego entrou, fez o gol, estava se comportando bem. O Arão entrou bem, jogando bem ali, destruiu, inclusive, um dos gols, não me lembro, acho que foi o quarto gol, foi uma bola que ele roubou ali na intermediária ofensiva. Então, o Flamengo se comportou muitíssimo bem, trabalhou dentro do espaço, não tem nada a ver com o Corinthians, se o Corinthians está desfalcado, se não conseguiu jogar, mas o Corinthians, mesmo com todos os problemas, mesmo com todos os desfalques, não se acovardou. Eu achei isso bastante interessante, partiu para dentro. Só que quando ele viu que estava 3, fez 1, se empolgou, começou a gostar do jogo, mas o Flamengo fez o quarto gol, aí esfriou, foi um balde de água fria no Corinthians, que não tinha condições de empatar, e logo em seguida veio o quinto gol. Foi uma vitória sensacional, maiúscula, com DNA do Flamengo, e que o mais importante, na minha opinião, o Flamengo vem mostrando aquela evolução e está crescendo no momento certo. Então, pode ser que a gente perca um ou outro jogo mais na frente? Pode ser. E aí não adianta ficar gritando fora Dome. Porque, veja bem, o trabalho, como você, Túlio, muito bem falou, é um trabalho que leva tempo, é um trabalho para ajuste. Não adianta ficar criticando o cara. Porque o rodízio, porque botou errado. Tem hora que ele bota errado, tem hora que ele bota errado. Mas hoje a gente viu que ele pegou o Flamengo e tirou do Flamengo o melhor que o Flamengo poderia dar dentro de campo hoje.